E aí, meus filósofos, beleza? A aula de hoje, que eu tinha deixado na semana passada para vocês, Aristóteles, tá? E a gente vai ver muito essa questão do Aristóteles em relação à forma da indução, como é que se desenvolve isso socialmente falando, tá? Só para levar em consideração primeiro que nós temos Aristóteles, nascido na Macedônia, no ano de 384 a.C., tá? É o principal representante do período chamado de sistemático. Ele herda, inclusive, do pai Nicômaco, o interesse pelas ciências naturais e, obviamente, a forma como a gente conduz dentro da sociedade. Aristóteles, nós temos também um ponto importante, em torno de 18 a 20 anos, ele acaba entrando na academia, né? Foi aluno de Platão, então tem uma influência muito grande, também tem as suas obras. E a gente tem algumas obras de destaque, só para a gente levar nisso mais à frente. Essas obras apresentam algumas coisas que vão desde o comportamento social até a questão da ética e da política. A gente vai ver assim, no primeiro momento, 4 causas para eles que nós precisamos saber em busca do conhecimento, em busca da verdade, que segundo Aristóteles, o conhecimento é a busca incessante de uma verdade. Ela talvez não seja absoluta, mas ela tem elementos que faça que você consiga chegar. Primeiro nós temos a causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. E aí é interessante que ele separa e dá uma oportunidade de a gente pegar o tijolo como exemplo. A causa material, podemos dizer que o barro é a causa material do tijolo. A causa formal é como o camarada vai utilizar para formar a ideia do cara, a causa formal, a forma do tijolo. Então vamos supor que essa caixinha que eu utilizo aqui fosse feita de barro e fosse um tijolo. Então, o barro é a causa material para a construção, aqui nesse caso o papelão. A causa formal é como você pensa ele, vai ser quadradinho, vai ser redondo, vai ter furo. Nesse caso aqui da caixa, pensou-se quadrado com uma tampa. A causa é eficiente, por exemplo, o que eu vou usar para modelar? Usei uma forma para modelar nessa causa eficiente aqui. O que eu utilizei? A cola, uma medida e, por último, a causa final. Qual é o objetivo desse tijolo? Como é que eu vou utilizar esse tijolo para alguma coisa? Eu vou utilizar essa caixa aqui, por exemplo, eu posso utilizar para guardar esse esmalte da minha sobrinha. Boto aqui, fecho, tá vendo? Ó, guardadinho, tá aqui. Guardei o esmalte aqui na caixinha. E no caso do tijolo, como é que eu vou usar o tijolo? Vou utilizar para construir um muro, vou utilizar para fazer uma cisterna, vou utilizar para fazer uma casa, enfim. A partir disso vai nesse problema da causa final. Já na ética política, né, nessa ética política, ele apresenta alguns elementos, por exemplo, algumas ações humanas que você tem o bem, com os fins de alguma forma particulares. Por exemplo, a felicidade para ele não está na posse dos bens, momento algum. A felicidade é a realização. Por exemplo, eu não estou feliz porque eu tenho esse óculos. Eu estou feliz porque qual meio que eu conquistei esse óculos? Trabalhando, estudando, talvez num sorteio. Então eu estou feliz pelo meio que eu alcancei, não necessariamente com o meu alcance. E aí ele apresenta as 3 formas de governo, por exemplo. Ó, tá assim, engraçado que no último parágrafo, inclusive, tem um apontamento interessante que é assim, ó. Sua teoria das formas políticas estruturava-se de modo que toda forma positiva era possível desenvolver-se de forma negativa. Para Aristóteles, as formas clássicas de governo eram 3: monarquia, aristocracia e politia. Nesse caso, política, tá? As degenerações desses modelos originaram outras 3 formas, respectivamente, tirania, oligarquia e democracia. Então, aqueles 3 modelos de governo vão gerar esses outros modelos de governo. Por exemplo, nós temos a monarquia, porque é exercido por uma pessoa, ou seja, o rei, obediências às leis e às tradições. Nós temos também a tirania, onde o poder é exclusivo do governante, tá? Segundo ele, a tirania quebra totalmente a relação de poder, do ponto de vista de Aristóteles. Tem o governo de poucos, que é uma aristocracia.
no qual o poder, tá, é concentrado na mão de uma minoria, e essa minoria significa o governo dos melhores. A aristocracia, a ideia de cracia, é do governo dos melhores. Nesse caso, aristocraticamente falando, é quem tinha mais conhecimento e mais posse, por exemplo. Oligarquia é quando o governo está na mão de poucos, é o poder, o grande poder na mão de poucos, é um grupo político que determina. No governo de muitos, nós temos a política, que é polítia, na verdade, para ele, politia, que é o governo do povo, no qual eles têm uma constituição, você tem aí uma constituição para prevalecer. E por último, a democracia, que é exercido pelo povo. Então, Aristóteles apresenta alguns avanços políticos, alguns desenvolvimentos políticos, mas também alguns posicionamentos dele em relação à construção de conhecimento, de busca da verdade, entendeu? É a força que ele se chama de motor, que possibilita conquistarmos aquilo que a gente deseja. E o caminho, isso é o que é feliz. Então, Aristóteles, ele defende isso a partir desse momento, tá bom? Para vocês hoje, atividades da página 36 e 37, que eu vou deixar para que vocês na próxima aula me enviem, vão tirar foto e vão enviar nessa plataforma aqui, nesse espaço de atividade que está aqui, tá bom? Beijo e saudade de vocês, meus filósofos.